No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com o dramaturgo, diretor de teatro e ator Rogério Falabella. Rogério Falabella nasceu em Mar de Espanha, Minas Gerais. Iniciou sua carreira no teatro em 1954. É autor das peças Perigo, Mineiros em Férias e Depois daquele Baile. Atualmente, Rogério Falabella divide suas atividades entre o teatro e a publicidade, atuando como diretor de vídeos comerciais para a televisão. Tudo bem com você, Rogério? Tudo bem, é um prazer estar aqui conversando com você sobre literatura e teatro. Ok, um prazer e uma honra para nós, Rogério. Obrigado. Do Teatro de Comédia de Belo Horizonte, passando pelo teleteatro da TV Itacolomi, década de 50, né? Exato. E umas tantas dezenas de peças de teatro, quer dizer, já são praticamente 50 anos de atividade profissional. Exatamente. Fala para nós um pouco desse Eu percurso. comecei em 56, na verdade, na TV Itacolomi, que estava sendo montada aqui em Belo Horizonte, e era pioneira, né, como a TV Tupi do Rio, dos associados, a Assis Chateaubriand, e fiz um teste. Eu já trabalhava, eu já trabalhava em teatro como amador. Fiz um teste na televisão porque era vamos dizer assim, a novidade do momento, né? A minha, vamos dizer assim, a minha adolescência toda foi muito assim ligada ao cinema, principalmente, né? Os meus irmãos sempre gostaram muito de cinema, tiveram produtoras de cinema, trabalharam aqui em Belo Horizonte com uma produtora, e logo depois, quando apareceu a televisão, eu senti que era um meio de eu exercitar a minha, vamos dizer assim, o meu lado de ator. Então eu fui para a televisão, fiz um teste, entrei e trabalhei durante muito tempo na TV Itacolomi, até 1965, quando logo depois então eu passei para a publicidade. E a televisão, na verdade, foi assim a minha escola, porque eu tive a oportunidade de trabalhar ali e tomar conhecimento e trabalhar textos vamos dizer assim, dos maiores autores mundiais, né? Foi uma experiência fantástica minha e de vários colegas meus. Ok, José, você falou em textos e aí eu te pergunto o seguinte, quer dizer, quando você estreia, a televisão brasileira estreou em setembro de 1950, poucos anos antes da sua estreia com teleteatro, né? Exato. Quer dizer, é um momento de constituição e instituição de uma nova linguagem, né, que é essa linguagem da representação na TV. Exato. Como é que você revê esse tempo, esse momento? Como é que você presenciou esse momento? Eu senti o seguinte, né? A experiência que eu tinha anterior era do teatro, tá? O teatro, como ele é feito até hoje, o teatro, com a plateia sendo feito ao vivo, e do cinema, principalmente do cinema americano, do cinema europeu, que vinha muita coisa de fora também da Europa, o cinema italiano, o cinema francês, o inglês, mas principalmente o cinema americano. Então a experiência que a gente tinha em termos assim de imagem, né, de concepção, de enquadramento, vamos dizer assim, de fórmula, era do cinema. Porque o teatro estava um pouco mais distante da televisão. Por outro lado, vários profissionais que foram para a televisão, logo que ela surgiu, eles vieram do rádio. Então, essas duas vertentes, quer dizer, esses dois lados, foram formando a TV brasileira, que foi, me parece que no exterior também foi assim. Naquela época a televisão era ao vivo, não existia o videotape, não existia essa fórmula de se gravar, de se filmar. Então a televisão era ao vivo e era feita de uma forma como era feito no mundo inteiro, né? Um estúdio, várias câmeras, um diretor de TV que ia fazendo os cortes, mas a fórmula, quer dizer, enquadramento, era muito baseado no cinema, o que se podia fazer, né, dentro de um estúdio. E a forma de interpretação também foi sofrendo uma modificação, porque no teatro, principalmente o teatro daquela época, eram teatros muito grandes, os atores tinham que ter uma impostação, uma maneira de representar um pouco
mais exagerada, né? Tinha que ser um pouco mais... trabalhar com a voz mais alta, uma fórmula diferente, né? Então é muito difícil, por exemplo, é muito diferente uma interpretação para um ator fazendo uma cena dramática num palco com 500 pessoas, numa plateia, e dentro de um estúdio, diante de uma câmera. Então essa fórmula foi mudando aos poucos e os profissionais daquela época foram se adaptando. Agora, pois é, quando você fala desse momento, a gente remonta a um mal-estar também que, evidentemente, ocorreu, né? Quer dizer, com o advento da televisão, muita gente pensava que o teatro, como manifestação artística, fosse se extinguir. Como é que você testemunhou essa... Bom, em Belo Horizonte, especificamente, essa preocupação não foi muito grande, porque o teatro era tinha muito pouco teatro. Era uma atividade muito pequena em Belo Horizonte, entendeu? Então, aqui nós não tivemos esse problema. Mas no Rio, em São Paulo, acredito que sim, porque a televisão, de uma forma ou de outra, ia tirar espectador, como sempre, como acabou tirando. Acabou tirando. Mas, no exterior, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, eu acho que a preocupação foi maior com o cinema. Porque o cinema, sim, houve uma perda violenta de espectadores de cinema em função da televisão. Né? Em Belo Horizonte não funcionou dessa forma, porque nós tínhamos pouco teatro. Eu acho que tinha aqui duas ou três casas de espetáculo. Era o Francisco Nunes, Teatro Marília, hoje não é teatro, mas existia ali, o Instituto de Educação, e depois o Marília, que veio já com a televisão funcionando. Então, em Belo Horizonte, especificamente, não houve essa preocupação. Foi sim mais um mercado de trabalho para muitos atores, técnicos, redatores. Né? A televisão veio, inclusive, foi muito bom para muita gente. Para muita gente. Ô, Rogério, você como agente e como testemunho também desses 50 anos de teatro no Brasil, você assinalaria momentos marcantes dentro da nossa história do teatro nesses... Eu acho que o momento marcante, eu não sei precisar, me parece que é 48, foi a encenação de uma peça do Nelson Rodrigues, que é Álbum de Família, se não me engano, 1948, que veio mudar um pouco a estética, a linguagem do teatro brasileiro. Acredito que a data exata eu não sei. Depois nós tivemos um período muito rico, foi a época do TBC, do Teatro de Arena, época de 1950, 60, por aí. Depois nós tivemos outro período muito rico, apesar da ditadura, que foi o período de 1960, 70 e poucos, sabe, com vários grupos e existia naquela época um interesse muito grande pelo teatro de uma faixa da população de classe média que queria ver alguma coisa diferente, mas tinha o problema da censura. E era fantástico, porque mesmo com a censura, se colocavam peças em cartaz e procuravam burlar a censura, sair fora de alguma forma e dizer o que queria dizer de uma outra forma. O que acabou desencadeando um outro processo de criatividade. Exato, que por incrível que pareça, às vezes funcionou ao contrário, né? Com a censura, o autor costumava fazer alguma coisa, às vezes mais interessante se não tivesse a censura. Rogério, tanto quanto em relação à poesia, à literatura em geral, há quem se ressinta da qualidade, né, da produção brasileira atual, em termos do teatro. Alguns alegam que há excesso de exploração do erótico, do pornográfico, excesso de invasão de autores estrangeiros e tal. Qual é o seu sentimento em relação ao momento atual da produção do teatro no Brasil? Eu acho que a produção, quer dizer, ela sofreu uma transformação nesses últimos anos, como eu estava dizendo anteriormente. Após a ditadura, houve uma abertura total
e todo mundo pôde dizer o que queria, escrever o que queria, montar o que quisesse. E eu acho que, quer dizer, existem vários autores, tem tem material muito bom, mas a dificuldade maior é a encenação. Pois é, na literatura a gente enfrenta o problema da publicação e da circulação do texto. Que eu acho que também é a mesma, deve ter o mesmo problema. Né? Em termos do teatro, como é que é essa... Pois é, aí da criação até o público, como é que é? Pois então o que acontece, que eu acho que está acontecendo é o seguinte, é que vários autores estão procurando textos, quer dizer, trabalhando em textos, visando um mercado. Porque não adianta você escrever uma peça, montar uma peça, captar recursos para ter um público mínimo, né? Ou quase nenhum. Então, você tem que ter um público, você tem que saber que vai dar público. Então, acho que por isso existem vários autores que estão buscando um meio mais fácil de chegar a esse público. Então, talvez por essa razão, nós estamos com essa, vamos dizer assim, uma quantidade muito grande de textos, como você disse, apelando para pornografia, para um humor mais fácil, mas eu acredito que não seja só isso, não. Acho que existem outros problemas também, né? O Brasil está atravessando uma fase difícil de recessão, então é muito difícil. Eu estou com algumas peças aí para serem montadas e a coisa mais difícil que existe atualmente é captar recursos. Você não consegue ter um recurso porque nós estamos atravessando uma fase realmente difícil. O ano passado foi mais fácil e esse ano está muito difícil. Ô, Rogério, agora eu te pergunto, com relação à circulação do livro, a gente conhece os problemas do preço final do livro e o que faz esse preço ser tão elevado no caso do Brasil. Com relação ao teatro, eu te pergunto, quer dizer, como você vê o afluxo de público ao teatro e a questão também da justeza, né, vamos dizer assim, do preço final? Olha, eu acho que o preço do teatro, quer dizer, para quem paga, eu acho alto, e para quem faz, eu acho baixo, pelo seguinte, você tem um teatro de 200 lugares, 400, às vezes são os maiores teatros que nós temos. Então, se você cobra aí R$15 por pessoa, ou R$10, como é o preço normal aqui em Belo Horizonte, em Belo Horizonte especificamente, é o preço de um teatro, de uma peça, por volta de R$12, R$15. Em São Paulo, no Rio, acredito que seja por volta de R$30. Que é o preço de um livro. É o preço de um livro. Então eu fico pensando o seguinte, quer dizer, para quem está trabalhando naquela peça, os atores, técnicos, todo o pessoal do teatro, na hora que você... E normalmente o teatro trabalha hoje, é uma cooperativa. Então, na hora que você vai tentar pagar todo mundo, acertar com todo mundo, não é muito. Mesmo com casa lotada, o que não é normal. Você não consegue ter sempre a casa lotada toda noite. Para quem paga, para quem vai ao teatro, R$30 é muito, porque normalmente a pessoa vai com o marido, com a esposa, o namorado, sei lá, acaba sempre, teatro sempre se vai acompanhado. É muito difícil uma pessoa sozinha, mas de qualquer forma são R$30, R$60 por noite. Não é? Onera muito. Então, aqui, quando é um preço popular de R$12, R$10, aumenta o público, porque já está praticamente beirando o preço de cinema. Né? Nós já estamos mais ou menos competindo com o cinema. E a gente tem casa lotada. Aqui, o que caracteriza o seu trabalho? O humor é muito marcante nos seus trabalhos, né? Mas o que mais? Eu gosto de trabalhar com humor, gosto de ter uma visão assim, do mundo através do humor. Não é fácil, costuma ser mais difícil, né? Porque... mas eu gosto de trabalhar dessa forma. E eu não sei porquê, sem querer, eu começo a escrever, de repente vem o lado do humor, sabe? Tomando conta do outro lado, né? Do lado um pouco mais
puxado para o drama, qualquer coisa assim. Eu gosto da comédia e acho que ela é muito propícia a se fazer críticas à nossa sociedade, ao governo, ao nosso governo, à situação atual do nosso país, do mundo, inclusive. Quer dizer, acaba incidindo sobre um tema de atualidade. Exatamente. Né, depois daquele baile de 2001... Exato. As duas peças, né, elas são muito críticas, assim, principalmente levando em consideração assim, a classe média, sabe? Eu procurei mostrar bem a nossa classe média, quais são os seus sonhos, né, seus anseios, o que eles estão, o que é a nossa classe média, qual o sonho dela, o que ela imagina, o que ela pretende ser, como é que ela quer subir na vida, essa coisa toda. Rogério, seu último trabalho pronto, eu sei que a outra em andamento, é A Pílula, né? E é de se notar que nos últimos 4, 5 anos você tem assumido mais ostensivamente o papel do comediógrafo, do dramaturgo, né? O que tem te empurrado para isso? É o acúmulo de experiência? Você sente que é o momento? Como eu estava dizendo anteriormente, eu gosto muito de olhar o mundo pelo lado do humor e venho escrevendo algumas peças, todas elas são comédias, né? Então eu escrevi o Perigo, Mineiros em Férias. Pois é, Rogério, agora, além dessa produção como ator, diretor, roteirista, enfim, praticamente todas as áreas do teatro, você produziu também a vocação de muitos familiares, né? São 2 filhas dedicadas ao teatro, uma sobrinha, Cida Falabella, Débora Falabella, a sobrinha Cida Falabella, e até onde sei, a sua própria esposa que se envolveu com o canto. Tem a Cida, que é minha sobrinha, que é atriz e diretora, tem a Cíntia também, que é minha filha, que trabalha em teatro, até com uma peça aí em cartaz, e a Débora, que está atualmente na TV Globo, fazendo um papel na novela das 8, né? E também minha esposa, que trabalha no Palácio das Artes, a cantora lírica, trabalha no coral lá. E essas coisas foram acontecendo assim, sem nenhuma programação. Talvez por eu trabalhar nisso, elas começaram desde cedo, desde pequenas, trabalhando comigo em comerciais, iam muito ao teatro infantil, né, eu levava, e logo apareceram algumas oportunidades para fazer peças infantis. A Débora fez um curso no Isabela Hendricks com o Toninho da Cruz. Pois é, e aconteceu também que você e a Débora trabalharam juntos num curta-metragem dirigido pelo Rafael Conde, que é o Françoise, baseado num texto de Luiz Vilela. Nós vamos ver um trecho dele agora e vamos voltar depois para comentar. Ótimo. Tem outro que fala assim: sua boca, coca. Sabe o que é coca? A mulher do coco. Sabia que fruta também tem macho e fêmea? Eu não sabia disso, foi o Beto que disse. Mas ele disse que é preciso ter imaginação, que não é qualquer pessoa que vê. Uma vez ele me mostrou como é. Ele pegou uma banana e disse: olha bem, Fran. Ele me chama de Fran, sabe? Ele falou: olha bem, Fran. Chama de Fran quando ele não tá com raiva, né? Quando ele tá com raiva, ele me chama de Franzinha. Quer dizer, devia ser o contrário, né? Devia ser Franzinha quando ele não tá com raiva. Bom, mas ele é poeta é assim mesmo. Aí ele pegou a banana e disse: olha bem, Fran. Olha pra ela e me diga se é uma banana ou um banana. Aí eu olhei bem. É um banano, eu disse. E ele disse que estava certo, que era um banano. Depois disso, eu sempre reparo as frutas e sei direitinho quando é uma e quando é outra. Você é amigo de Françoise? Não. Eu estou de viagem. Não conhecia. Ela estava sentada aí, começamos a conversar. Sou o tio dela.
Não gosto que ela fique conversando com estranhos. O senhor está imaginando o quê? O senhor compreende, né? Ela é uma moça ainda nova, inexperiente. Não é aconselhável que ela fique aí andando em qualquer lugar ou conversando com quem quer que lhe dê na cabeça. Além do mais, ela não é uma moça perfeita. Perfeita? Não me pareceu. Estranho não nota. Ela tem uma perturbação psíquica. Ela falou com o senhor a respeito de um irmão dela. Beto? O Beto. Pois é. O Beto já morreu. Ela inventou essa história de que ele está viajando. Ela falou sobre isso? Ela mesma inventou e acredita que é verdade. Não é admirável? Eu deixei. Foi assim que ela melhorou. Mas agora ela está boa. Quer dizer, está assim, quase. Mas não demora muito a acabar de ficar boa. Vai assim aos poucos. Esse negócio de psicólogo, eu não acredito. Além do mais, ela age como uma pessoa normal, não dá trabalho a ninguém. E até uma garota feliz. Pois é, Rogério, eu vou tomar esse texto, esse fragmento que nós selecionamos como pretexto, já que ele fala de poesia, né? Para poder te perguntar o seguinte: qual é o lugar da literatura, o lugar da poesia, o lugar da leitura, enfim, na sua vida pessoal, profissional e, evidentemente, em família, já que a imagem... A gente respira o tempo todo literatura, está sempre lendo, sempre comentando alguma coisa, sempre assistindo alguma peça, sempre vendo algum filme e sempre comentando. Eu acho que, é lógico, que a literatura faz o mundo, né? Não existiria o que a gente é, não existiria o mundo como ele é hoje sem a literatura, sem a criação de tantos, né, autores e que dirigem, parece que dirigem um pouco a humanidade para o bem, né, sempre que possível, para a humanização. Pois é, e que aspectos você considera absolutamente essenciais na formação do dramaturgo? Eu acho que sei lá, a curiosidade com o ser humano, né? Entender bem como que as pessoas são, ser um pouco psicólogo, um pouco curioso demais, procurar ver o que acontece em volta, o que está acontecendo em volta, e conseguir pegar aquilo dali e passar para o papel, e do papel passar para a encenação, né? Eu acho que existem pessoas que se dirigem assim, dessa forma, né, na vida, né? São os curiosos, eles estão sempre vendo aqui uma coisa, aqui outra, como é que essa pessoa age, como é que aquela age, como é que o mundo está agindo nesse momento, e tenta captar aquilo tudo e levar para um texto, né, para uma ficção, e transformar aquilo num espetáculo. Para o bem de todos nós, né? Se possível, né? E acho que o mais importante... Mais importante é isso, né? Senão, nada seria válido. Ok, Rogério Falabella, Vereda Literária, agradece a sua entrevista, desejo ainda muito mais sucesso para o seu trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Uma boa leitura e muito obrigado.